Vamos lá. Instalamos a holding e agora vamos fazer a configuração do serviço, tá? Então, só clicar aqui, ó, nesse alerta. E vai aparecer a opção aqui, ó, Promote the server to the domain controller. Antigamente, nas versões anteriores aí do Windows, né, 2003 para trás, você tinha um comando dcpromo, né? Sei lá, iniciar, executar dcpromo e ele chamava o assistente lá para promover o servidor a um controlador de domínio. Não existe mais esse dcpromo nas versões novas e aí a gente vai cair nesse assistente. Observe que esse assistente aqui, ele tem três opções aqui, tá vendo? Adicionar o controlador de domínio a um domínio existente, então o domínio já deveria existir, né, para você fazer isso. Adicionar um novo domínio, um novo controlador de domínio para uma floresta existente, tá vendo? Um novo domínio para a floresta existente e adicionar uma nova floresta, né? Então, assim, como a gente está fazendo a primeira máquina, não existe um domínio para a gente adicionar o controlador, porque não foi criado ainda. E não existe uma floresta para a gente adicionar um domínio também, porque não foi criado ainda. Então sobrou para a gente essa opção aqui, né? Add New Forest, né? Adicionar uma nova floresta. E aí aqui ele vai pedir o nome, né? O nome desse domínio. Lembra que a gente viu lá nas configurações lógicas, né? Na infraestrutura lógica do Active Directory, que o domínio tem um nome. E aí eu vou criar esse nome assim, ó. ACAD, ADM Redes, .com.br, beleza? Academia de Administradores de Redes.com.br. Esse vai ser o nome do nosso domínio. O nome do domínio ele precisa ser um nome DNS, né? Então ele tem que ser o nome ponto alguma coisa, tem que seguir essa estrutura de nomes. E aí é interessante que esse nome do domínio interno seja diferente do nome do domínio internet da empresa. Então, assim, se o domínio lá da minha empresa é xpto.com.br, o ideal é que o domínio do Active Directory seja diferente, por exemplo, xpto.intranet, né? Para que você não tenha confusão nos seus hosts internos aí na hora que cada um for acessar o domínio, se está dentro ou se está fora. Existem formas de contornar isso, tá? Existem alguns momentos que você quer que o domínio seja igual, principalmente quando você está utilizando o servidor de correio da Microsoft, que é o Exchange, né? Como a solução de e-mail. Porque aí o próprio login que o cara tem na rede, adriano@xpto.com.br, é como eu me logo na rede, no meu Active Directory interno, mas é também o meu e-mail que está publicado lá para a internet, né? Então isso ajuda a eu não ter duas contas, duas configurações diferentes, tá? Se você não está utilizando, né, se você não está utilizando a solução interna do Exchange, é uma boa prática você fazer o split domain, né? Que é ter dois domínios separados, um para o Active Directory interno e outro para o externo, tá? Lá na frente a gente falar um pouquinho mais sobre design de AD e aí a gente vai entender as vantagens e desvantagens dessas configurações. Eu coloquei o nome aqui, tá? acadiadmredes.com.br, é o nome do domínio interno que eu vou criar aqui para minha empresa e estou dando next, tá? Nesse momento, observe que os botões ficam desabilitados, ele está fazendo uma varredura aí, justamente para saber se esse nome não existe na rede, né? Se for um nome que já existe, por exemplo, já tem um domínio com esse nome, ele não vai deixar, né? Porque seria um conflito de nomes aí. Então, essa consulta que ele está fazendo agora é justamente mandando algumas informações pela rede, justamente para descobrir, né? Se existe esse domínio configurado. Como não existe, ele já trouxe aqui a opção, né? Passou adiante e aí ele está com alguns parâmetros agora aqui para a gente alterar, tá? Mais uma vez, observe que enquanto essa faixazinha aqui está passando esse traçozinho azul aqui, tá vendo? Ele está fazendo scan diagnóstico, né? Então ele não libera aí as opções para a gente alterar. Mas a gente já pode ir meio que discutindo aqui algumas coisas, né? Primeiro passo, ele está marcando essa opção aqui, ó, para esse servidor ser um DNS também, tá? Um servidor de nomes. Se a gente não tivesse adicionado o serviço lá, quando a gente selecionou a features do ADDS, ele adicionaria automaticamente, tá? Mas como a gente já sabe que vai precisar ser o DNS, eu já coloquei lá para a gente ganhar tempo aqui na instalação. E ele está falando aqui também sobre a ideia do catálogo global. A gente vai ter um vídeo aí específico que eu vou explicar o que é o catálogo global e para que ele serve. E aqui, essa questão de Read Only Domain Controller é um controle de domínio somente leitura, né? É uma máquina que você não pode ficar alterando nada, ela serve só para que as máquinas consultem o seu banco de dados durante o processo de autenticação. Né? Normalmente, quando você tem uma filial pequena, que o nível de segurança é baixo, eu posso criar um controlador de domínio desse tipo e dizer quais usuários terão os hashes, né, das suas senhas replicados lá para essa filial. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Esse ponto é bem importante. Essa senha do DSRM, né, é a senha do modo de restauração do Active Directory. A gente vai aprender a fazer o backup, né, do Active Directory e a gente vai verificar que esse backup
pode precisar ser restaurado lá na frente se um determinado grupo de usuários, uma unidade organizacional, algum componente, né, algum objeto do banco for apagado. E aí, como normalmente a gente faz a instalação e ela fica estável durante muitos anos, né, quando a gente precisa fazer um restore, a gente não lembra a senha. Tá? Então anota essa senha em algum lugar, coloca aí num cofre. Depois que a máquina está instalada, tem alguns comandos, né, que a gente pode alterar essa senha. Mas depois que deu problema e você quiser restaurar o backup, se você não souber a senha, vai ser difícil você conseguir recuperar. Aqui são os níveis de funcionalidade da floresta e do domínio. Isso aqui é bem interessante, tá? A Microsoft faz isso aqui para manter compatibilidade com sistemas antigos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa onde eu estou instalando um controlador de domínio 2016, mas existem ainda servidores que estão rodando a versão do Windows 2012, por exemplo. Então, se eu já começar com a versão do Windows 2016, os que são 2012 podem não entender os novos objetos que forem adicionados ao esquema. Lembra que a gente falou sobre o esquema, né? Que é aquele conjunto de classes que definem os objetos? Então, se eu tenho um sistema operacional na minha rede, servidor, com a versão antiga, eu vou baixar esse nível de compatibilidade aqui para que eles possam se comunicar sem problema de conflito. Tá? Como a gente não tem, eu vou escolher aqui a versão mais alta que ele tem disponível aqui, que é o Windows 2016, tá vendo? Então, tanto o nível de floresta quanto o nível de domínio da instalação do Windows Server 2019 está me trazendo aqui o 2016 como nível máximo, tanto da floresta quanto do domínio. Então, vamos lá, clicar em Next aqui, tá, gente? Ele, mais uma vez, vai começar a escanear, né, se essas informações podem ser utilizadas. Ele dá uma informação aqui padrão, tá? Toda vez que aparecer em amarelinho, isso é um warning, né? Um aviso, não precisa se preocupar. Se aparecer em vermelho e for um alerta crítico, ele não vai deixar a instalação seguir, tá? E a gente vai ter que realmente abortar o processo e resolver o erro. Mas aqui é um errozinho de delegação que ele está dando, normal. Não precisa se preocupar com isso. Eu vou dar Next aqui de novo. Outra coisa, né, que aconteceu aí ao longo do tempo é que alguns sistemas operacionais não estão prontos ainda, alguns sistemas operacionais antigos, né, versões mais novas aí, para trabalhar só com o nome DNS, né? Então eles precisam do nome NetBIOS. Qual é a diferença? Quantidade de caracteres, né, que você consegue colocar no nome. O nome DNS é aquele nome composto, né, que a gente viu, nome, ponto, outro nome, ponto, outro nome. E o nome NetBIOS é um nome menor, tá? Normalmente de 15 caracteres, tá? E aí ele dá sempre essa opção de pegar o primeiro nome que você colocou antes do ponto, né, no domínio, no nome do seu domínio completo, para ser o nome NetBIOS, tá vendo? Você pode mudar, tá? Você pode colocar qualquer nome. Se o seu primeiro nome tiver mais do que 15 caracteres, ele vai tentar abreviar e você pode ajustar isso como você quiser, tá? Então, esse nome existe por conta de alguns serviços e algumas versões de sistemas operacionais e outros sistemas que consultam o AD, né, mais antigos, necessitarem de um nome no formato NetBIOS aí para poder fazer a comunicação com o Active Directory. Então eu vou dar Next aqui, e mais uma vez ele vai validar se esse nome NetBIOS não está em uso na rede, né? Então ele está consultando. Ele vai fornecer para mim o caminho, né, onde ele vai armazenar o banco de dados do Active Directory, tá? Depois a gente vai entrar aqui para fazer uma análise, tá? Tanto nesse diretório NTDS, que é onde fica a base de dados propriamente dita, quanto no diretório sysvol, que é onde ficam as políticas, tá? Então você pode alterar também esse diretório, mas não faz sentido, deixa o padrão. E aqui ele dá um resumo, né, de tudo que você colocou, tá vendo? Para ser instalado, né, a opção que você tem de configurar isso aqui, salvar, né, e fazer um registro. Aqui você tem um script, tá? Essa opção é legal porque ele vai mostrar no PowerShell, a gente vai ver vários comandos no PowerShell, como é que tudo isso que você selecionou aí, como é que você faria isso via linha de comando, né, sem usar a interface gráfica. Então esse é o script aqui que ele está dizendo que ele vai executar para fazer isso. Então vamos clicar aqui no botão Next e mais uma vez ele vai iniciar a configuração do Active Directory com base nos parâmetros, né, que a gente definiu. E aí ele está dizendo aqui, né, que está verificando os pré-requisitos, tá vendo? Então verificando se está tudo certinho. Por exemplo, será que tem o DNS, né, instalado? Se não tivesse, ele ia dizer que precisava instalar, tal. Então nesse momento ele está fazendo o prerequisite check, né? Checando todas as informações necessárias para subir com o serviço do Active Directory. Vamos aguardar ele acabar. Bom, pessoal, ele rodou aqui, tá? Alguns avisos, como eu falei, tá? Avisos em amarelo, não precisa se preocupar. Né? E ele está dizendo aqui, dizendo que os pré-requisitos foram checados completamente aqui com sucesso, tá vendo? Então, a gente pode seguir a nossa instalação. Se não tivesse aqui determinado com sucesso, o botão instalar aqui não ficaria ativo. Aí ele está falando aí, né, de alguns problemas aí de segurança e compatibilidade com
Windows NT4, né, que é a versão antiga, aí, bem antiga, do sistema servidor de rede da Microsoft, e aquele problemazinho de delegação DNS que depois a gente vai dar uma olhada lá o que era isso. Então vamos clicar no botão Install aqui, e ele vai, mais uma vez, iniciar a instalação, tá? Então agora ele está pegando todos os parâmetros que foram configurados lá naquele script que a gente viu, e ele está executando a configuração do Active Directory. Vamos aguardar aí o término.